Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, depende da hora que esse vídeo chegar para você. Eu sou o Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó, e venho aqui te fazer um convite. Venho aqui te convidar a estudar comigo, participar do meu rito diário, onde eu estudo a palavra, estudo um capítulo da Bíblia e tento aprofundar um pouquinho, tento entender um pouquinho melhor esse capítulo. Ele traz para a gente as revelações, as histórias. E venho aqui te contar um pouquinho de mim também, que até outubro de 2024 eu nunca tinha aberto uma Bíblia para estudar, para me aprofundar, para ler um pouquinho mais. Óbvio que eu já tinha aberto uma Bíblia, óbvio que eu sabia como era uma Bíblia, mas eu nunca tinha parado para abrir meu coração, para Deus entrar. Eu nunca tinha me aproximado de Deus dessa maneira. E vai fazer um ano, está em vias de virar outubro agora, fazer um ano. Eu estou longe de ser um conhecedor de Bíblia, muito pelo contrário, mas eu sou um conhecedor do amor de Deus, isso eu posso falar para vocês. Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E Ele só está esperando, Ele chama a gente o tempo todo, mas a gente fecha o ouvido para o chamado dEle e abre o ouvido para o chamado do mundo, as coisas mundanas que nós julgamos ser importantes e não são. A importância está realmente no amor a Deus, no amor de Cristo, em sermos aqui guardiões da palavra. Não me ponho como um guardião nesse sentido, mas de apresentar a palavra para outras pessoas, de trazer Deus para a vida de outras pessoas. Então, se você, assim como eu, é iniciante, não sabe nada e quer conhecer, que seja por curiosidade, que seja por necessidade. No caso, foi necessidade. Eu estava num momento muito turbulento, muito difícil da minha vida. E Deus me chamou, graças a Ele eu resolvi atendê-lo, e tem sido maravilhoso. Eu estou longe de não ter problemas, mas agora eu tenho um Deus comigo para todos esses problemas. Então eles ficaram pequenos. Tem um grande Deus para todos esses pequenos problemas. Eu não tenho mais um grande problema ou vários grandes problemas. Eu tenho um grande Deus para todos esses pequenos problemas. E Deus me tirou da mesa de muitas pessoas, me colocou na mesa de muitas outras. Deus me trouxe para um propósito maravilhoso, me tirou de outros ruins. E quando a gente abre o coração para Deus, a gente abre o coração para Jesus, aceita Jesus como nosso Salvador e traz Deus para dentro da nossa vida, tudo começa a ter sentido e as coisas realmente acontecem. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que acreditam a Deus e seguem seguindo o seu propósito. Então, vamos lá, nós estamos estudando Romanos. Hoje nós vamos para o capítulo 5 de Romanos. Vamos pegar a poderosa palavra de Deus. É só aprendi com o Tiago Rocha. Siga o Tiago Rocha. Ele é um fenômeno de conhecimento da palavra, sem ideologia, sem religião. Ele é um cara fantástico. @Tiago Rocha BR. Sem H no Tiago. Muito, muito bom. Vale muito a pena seguir e aprender com ele. Essa é uma Bíblia NVI, nova versão internacional, que eu estou estudando com ela. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5. Ele começa: paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovador, e o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Agora, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas graças a Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Forte esse capítulo, né? Ele fala do pecado de Adão e da glória e justificação de Jesus Cristo. Jesus ter nos justificado com sua morte. Se a gente aprofundar um pouquinho, do 1 ao 5 ele fala dos frutos da justificação, do verso 1 ao verso 5. Paulo abre dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé em Jesus, temos paz com Deus. Os resultados imediatos disso são a paz com Deus, a nossa relação foi restaurada com o nosso Senhor, acesso à graça, lugar permanente, não temporário, esperança da glória, uma certeza futura. Até as tribulações têm valor, produzem esperança. Elas produzem esperança, perseverança, fazem a gente ter uma aprovação do nosso caráter, e com isso a gente tem esperança renovada. Essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A fé não só nos justifica, mas muda a nossa relação com Deus, nosso presente e até o nosso olhar sobre o sofrimento. Isso é uma pura verdade, dizendo de alguém que viveu isso na pele. A fé não só nos justifica, ela muda a nossa relação com Deus. Ela muda o nosso presente e ela muda o nosso olhar sobre o sofrimento que a gente está passando. É fantástico. Do verso 6 a 11, ele fala do amor de Deus demonstrado em Cristo. Paulo mostra o contraste
Talvez alguém morra por um justo, mas Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Talvez você morra por um justo, por alguém que você ama. Mas e Cristo, que morreu por todo mundo? Você morreria por alguém que você não ama? Você morreria por algum inimigo seu? Por alguém que te faz mal? Que te fez mal? Forte, né? Isso prova o amor de Deus de forma suprema. Pela morte de Cristo fomos reconciliados. Pela vida de Cristo seremos salvos. Agora nos gloriamos não mais em nós, mas em Deus por meio de Cristo. A cruz não foi resposta ao nosso mérito, mas à nossa miséria. A gente não tinha mérito nenhum, pelo contrário, a gente era miserável. E o amor de Deus age quando ainda não havia nada em nós para oferecer. Tanto que Deus nos amou. Mesmo a gente tendo nada para oferecer, mesmo a gente sendo miserável, Ele mandou o Filho dele para salvar a gente. Do verso 12 ao verso 14, fala do problema do pecado herdado, aquilo que a gente herdou de Adão. E Paulo começa explicando o alcance do pecado de Adão. Por um só homem, o pecado entrou no mundo. A gente era herdeiro desse pecado. E pelo pecado veio a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós já nascemos pecadores. Mesmo antes da lei de Moisés, a morte reinava, mostrando que o pecado já estava no mundo. Mesmo antes da lei já existia pecado. O problema humano não é só aquilo que fazemos, mas a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Do verso 15 ao verso 19, ele faz um comparativo de Adão versus Cristo, as dois cabeças representativas. Um contraste poderoso, ele mostra pra gente. Pela transgressão de um, ou seja, de Adão, muitos morreram. Mas pelo dom da graça de um, pelo dom da graça de Cristo, muitos receberam vida. Adão trouxe a condenação, Cristo trouxe a justificação. Pela desobediência de um, todos foram feitos pecadores, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Todos aqueles que crerem, tiverem fé e aceitarem Jesus como seu Salvador, serão feitos justos. Cada ser humano está debaixo de uma dessas cabeças. Ou está debaixo de Adão, na condenação, ou está debaixo de Cristo, na justificação. No verso 20 ao 21, ele fala da lei e da graça. A lei veio para que o pecado fosse reconhecido como transgressão. Veio para mostrar para a gente o que era o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, a graça reina para a vida eterna por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. A lei expõe o problema, ou seja, a lei expõe o pecado. Mas só a graça resolve esse problema. Só através da graça nós vamos ter a vida eterna mediante a Jesus. A gente trouxer aqui, a gente pode resumir aqui nesse capítulo. A justificação traz paz, traz acesso, traz esperança e traz propósito nas tribulações. Deus prova seu amor. Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. O pecado entrou pelo primeiro, ou seja, entrou por Adão e trouxe morte. Cristo é o segundo. Cristo é o segundo Adão, que traz a vida e justiça. Onde o pecado cresce, a graça cresce mais ainda. O capítulo 5 mostra que a justificação pela fé muda a nossa relação com Deus. Muda o nosso presente com a graça e molda o nosso futuro com esperança. E nos coloca sob a nova realidade de Cristo. É isso. Esse é o capítulo 5. Um pouco do que eu entendi e aprofundei. E você, o que você entendeu que eu não entendi, que eu não trouxe aqui? Eu preciso muito de você, eu preciso da sua ajuda. Então me ajuda a estudar, me ajuda a entender melhor. Traz para mim alguns insights que você teve que eu
não consegui perceber. Vamos junto nessa caminhada. Vamos trazer Cristo para o centro das nossas vidas. Vamos abrir o nosso coração para Deus. A gente precisa de mais. Só Deus para salvar. Um grande abraço para você, que você seja sal e luz por onde você passar. Fique com Deus e até amanhã, com um novo capítulo.